Velho, pô, eu nunca vi esse vídeo de Paulinho da projeção, não. Vamos lá ver. Eu nunca vi, não, velho. Eu nunca vi esse vídeo de Paulinho da projeção dele, não. Assim, essa projeção aqui específica, né? Alô, alô, galera, aquele abraço! Alô? Nosso papo agora é Brasileirão! E lá vem o Paulinho com as suas projeções. Vocês vão lembrar que há 2 dias eu fiz uma projeção aqui, colocando em cima da pontuação atual de cada equipe, das 20 equipes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, coloquei em cima da pontuação atual a projeção de pontos dos últimos 8 jogos, de quem ainda tem 8 jogos por fazer, e de 9 jogos para quem ainda tem 9 jogos por fazer no Brasileiro. Aí o pessoal colocou para mim, Paulinho, mas por que não faz então projetando pelo percentual do segundo turno? Ok, então, seu pedido é uma ordem. Nesse vídeo aqui, vou colocar em cima da pontuação de momento, lembrando que nesta quarta-feira, em jogo atrasado do primeiro turno, no Maracanã com gol do René, o Fluminense venceu o Ceará por 1-0. Já está a classificação atualizada, inclusive, com a vitória do Fluminense. Então, esta é a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro. Paulinho é colorado, é mesmo. Ainda tá alto? Acho que não, né? Agora tá um volume melhor, né? G4, com Palmeiras líder, 62, Flamengo 61, Cruzeiro 57 e Mirassol 55. O Bahia é o quinto, 49. E o Fluminense ultrapassou o Botafogo pelo número de vitórias. Os dois têm 47 pontos, o Flu com 14 vitórias contra 13 do Botafogo. Então, nesse momento, Bahia e Fluminense estariam indo para as fases preliminares da próxima edição da Copa Libertadores da América. Botafogo 47, Vasco 42, São Paulo 41, Corinthians e Grêmio 39 e o Bragantino com 36 estariam indo para a Copa Sul-Americana. O Galo também tem 36, mas com uma vitória a menos que o Bragantino. O Braga tem 10 vitórias contra 9 do Galo. Então o Galo hoje fora da Copa Sul-Americana do ano que vem. O Galo está na final da Sul-Americana, né? Galo que realmente aí conquistou uma grande vitória nesta terça-feira à noite em casa, está na finalíssima da Copa Sul-Americana. Se o Galo for campeão da Sul-Americana, no ano que vem você vai disputar a Libertadores. Mas vamos lá. Então, Galo no 13º, 36, Ceará e Inter 35, Santos 32 fora, esses times fora do... Aí talvez abra mais uma vaga, né? Pro Ceará, por exemplo, que é o 14º. Mas pra mim o Ceará não vai terminar em 14º, não. Deve terminar em 15º ou 16º. Acho que o Ceará nem vaga na Sul-Americana pega. E cuidado pra não cair pra Série B, viu? Z4. Na zona de rebaixamento, Vitória 31, Fortaleza 27, Juventude 26, Sport 17. Por que estão marcados aqui alguns times? Porque na próxima rodada do fim de semana, Palmeiras ou Flamengo, um dos dois vai fechar a rodada como líder. Bahia, Fluminense e Botafogo. 2 dos 3 vão fechar a próxima rodada no G6. Santos ou Vitória, um dos dois fecha a próxima rodada na zona de rebaixamento. Mas o vídeo não é esse, o vídeo é projeção geral aqui. O que eu fiz? Atendendo o pedido de vocês aí, eu vou colocar aí em cima desta classificação atual, pelo percentual de momento do segundo turno, a pontuação que cada equipe deve fazer a partir de agora, repito, pelo percentual que tem no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Vou colocar então em cima desta pontuação aqui, a pontuação de projeção. Vamos ver aí quem vai ser o campeão brasileiro, quem vai terminar no G4, quem vai terminar no G6 e quem vai ser rebaixado. Ok? Deixa eu mostrar aqui então a classificação do segundo turno, após 11 rodadas. O Palmeiras é líder do segundo turno, 23. Olha o Vasco, que subiu o Vasco no segundo turno, 23 pontos. Mirassol tá... Loucura, né, velho? O Vasco é o melhor time do retorno, com 23 pontos conquistados e vem jogando muita bola. E a projeção é pegar a pré-Libertadores. Se o Vasco começasse o campeonato ali na 10ª colocação, o Vasco ia pegar a fase de grupos da Libertadores. Mas o Vasco começou a competição brigando para não cair. Por isso que ele vai só para pré-Libertadores. A aspas só, hoje, ela é meio que, só vai para pré-Libertadores. Mas isso aí 2 meses atrás, porra, estaria excepcional, tá ligado? Todo torcedor do Vasco assinaria isso aí fácil. Também tem 23, Flamengo tem 21, fechando o G4 no segundo turno. Fluminense e Cruzeiro com 20
do G6. Grêmio cresceu bastante no segundo turno, é sétimo colocado, 18 pontos. Aí tem Corinthians 17, Bahia 16, Botafogo 16. Aí vem São Paulo, Vitória e Ceará com 13 pontos, Fortaleza 12. Aí tem Inter e Santos com 11 pontos, Juventude, Atlético Mineiro e Bragantino com 9 e o Sport com 8. Que é a classificação do segundo turno. Que eu fiz pelo percentual de momento. Até agora no segundo turno, faltando no segundo turno aqui, obviamente, né? No segundo turno, faltando 8 partidas para essa turma aqui, eu fiz a projeção a partir do percentual do segundo turno. Então vamos lá. Campeão seria o Palmeiras, que tem no segundo turno 69,7% de aproveitamento, tem mais 9 jogos para fazer, com esse aproveitamento faria mais 17 pontos, tem 62, chegaria a 79, seria campeão brasileiro. Flamengo. Eu já trouxe aqui pra vocês, a tabela do Flamengo é mais fácil do que a tabela do Palmeiras. É difícil cravar o que vai acontecer porque, porra, é o Palmeiras que cresce muito em reta final do Campeonato Brasileiro, mas, cara, e a pontuação ali, o gap é mínimo, né? O Palmeiras tem atualmente 62, né? Deixa eu só voltar aqui. Tem 62 e o Flamengo tem 61, pô, é um ponto de distância. Eu ainda acho que o Flamengo tem uma chance bem razoável de ser campeão do Brasileirão também, tá? Mas vamos ver, vamos ver. Vou voltar aqui mais um pouquinho. Aproveitamento, tem mais 9 jogos para fazer, com esse aproveitamento faria mais 17 pontos, tem 62, chegaria a 79, seria campeão brasileiro. Flamengo, no retorno, 63,6, mais 9 jogos, nesses 9 jogos faria 15 pontos, tem 61, agora chegaria a 76, segundo colocado. Mirassol, terminaria em terceiro lugar brasileiro, 69,7 no segundo turno, mais 8 jogos, faria mais 17 pontos, chegaria a 72, assim como o Cruzeiro. Só que o Cruzeiro... Cara, Mirassol chegando a 72 pontos e terminando o campeonato na terceira colocação, a 4 pontos do Flamengo, a 7 pontos do Palmeiras. É uma aberração, é uma anomalia sobre-humana, sobrenatural, inacreditável, porra. No segundo turno está atrás do Mirassol. Então, pela campanha do segundo turno, o Mirassol ficaria com a terceira posição. Os dois com 72 pontos, mas o Mirassol em terceiro lugar. O Fluminense terminaria em quinto lugar. Tem no retorno 60,6% de aproveitamento, tem mais 8 jogos para fazer. Ganharia desses 8 jogos mais 15 pontos, chegaria a 62. Seria então o quinto colocado. Tá embalado com o Zubeldia, viu? Tá jogando bem em casa. Agora fora é uma bizarrice total. Não sei se o Fluminense termina em quinto, não. Acho que termina abaixo do Bahia. Acho que o Bahia termina em quinto ou em sexto. E talvez o Fluminense ali em sexto ou em sétimo. Pela tabela do Bahia. A tabela do Bahia é mais fácil. Agora o Bahia também fora de casa é ridículo. É uma piada. Tudo que tem de bom simplesmente desaparece. Longe da Fonte Nova. E o G6 estaria fechado com o Bahia, que tem no retorno 48,5% de aproveitamento, mais 8 jogos para fazer. Faria com esse aproveitamento até o final mais 12 pontos, chegaria a 61. Então teríamos Palmeiras, Flamengo, Mirassol, Cruzeiro, Fluminense e Bahia, fechando o G6 com a projeção do percentual de momento do segundo turno. Pontuação do segundo turno na projeção aplicada na pontuação geral. Beleza? O sétimo terminaria em sétimo lugar o Vasco da Gama, que tem no segundo turno 69,7% de aproveitamento, mais 8 jogos para fazer, faria 17 pontos, chegaria a 59. Botafogo, 48,5% do segundo turno, mais 8 jogos, faria mais 12 pontos, chegaria a 59. Pela campanha do segundo turno, o Vasco chegaria à frente no final do campeonato, à frente do Botafogo. Grêmio chegaria em nono lugar. Rapaz, eu sei que isso aqui é uma análise puramente estatística, né? Numérica. Só que assim, será que a tabela do Botafogo é tão difícil assim? Porque eu não consigo projetar o Vasco na frente do Botafogo, não. O Botafogo, vamos lá para a tabela do Botafogo rapidez. O Botafogo ele pega o Mirassol fora, duro. Vasco confronto direto, duro. Vitória fora, chato. Grêmio em casa, pô, dá pra ganhar. Mas dá pra ganhar do Vitória também. Corinthians fora, chato. Cruzeiro fora, chato. Fortaleza em casa dá pra ganhar. E pega o Sport ainda, né? A tabela do Botafogo você enxerga ali 3 vitórias. Vamos botar 3 vitórias, 9 pontos. Beleza. 9 pontos na sequência. Vamos botar 9 e empata 1. E perde o resto. Vamos botar 10 pontos pro Botafogo. Nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Beleza. O Botafogo tem 47. Vai a 57 pelo menos. O Vasco tem 42. Ele precisaria fazer 5 vitórias em 8 jogos. Que restam, né? E aí o Vasco pega o Botafogo, confronto direto, duro. Juventude, pô, vai ganhar. Deve ganhar, né? Grêmio fora, duro. Bahia, duro. Inter, chato. Mas vamos botar vitória. Ganha do Mirassol. Sei lá, ganha do Fluminense. Aliás, Fluminense é a Copa do Brasil, né?
Pô, cadê os outros jogos? Sumiu, foi? 2. Ah, tem o São Paulo também, né? 2, 4, 6, 8, é isso. Eu não consigo olhar pra tabela do Vasco e falar, ó, vai terminar na frente do Botafogo. Não consigo, velho. O Vasco, pra mim, ele ganha mais 4 jogos aí, empata 1 e perde 3, tá ligado? Tipo, chega ali a, sei lá, 56 pontos, 55, mas acho que não bate 57, 59 não, tá? Posso estar errado? Posso. Mas não acho que chegue em 59 não, nem em 57. Abraço para Alex Altman. Se o Mirassol fizer 72 pontos, é campeão de título em 2000. É campanha de título. Em 2010, o Fluminense ganhou com 71. E em 2009, o Flamengo ganhou com 69. Perfeito. É campanha de título se o Mirassol chegar a 72. Eu também acho que não chega. Mas se bem que eu achava que não chega. Eu achava que o Mirassol não sairia nem da lanterna em nenhum momento do campeonato. Eu achava que o Mirassol ia ser o saco de pancadas. Aí quando o Mirassol bateu quarta colocação, eu falei, não, pô, uma hora vai despencar. E não despencou em momento nenhum. Então assim, meu irmão, eu já achei tanta coisa do Mirassol e nada deu certo que não dá nem pra duvidar mais dos caras. Complicado. Vamos lá. Dito isso, vamos complementar. Tem 54,5% de aproveitamento no segundo turno. Mais 8 jogos para fazer. Faria mais 13 pontos, chegaria aos 52 do total. Meu palpite rápido, acho que o Vasco chega a 55, o Botafogo chega a 57. Corinthians terminaria em 10º lugar, com 51% no segundo turno, mais 8 jogos para disputar. Nos 8 jogos faria 12 pontos, chegaria a 51, portanto, na 10ª posição. Deixa eu virar a página. Da 11ª posição até o 20º lugar. Deixa eu começar aqui. Olha a loucura, irmão. Vitória na 17ª colocação, na 16ª colocação e o Santos na zona. Com a turma do rebaixamento. Pela projeção do segundo turno, o Vitória escaparia do rebaixamento, cairia o Santos. Ó, o Vitória tem, no segundo turno, 39,4% de aproveitamento. O Santos, 33,3%. O Santos tem mais 9 jogos pela frente a disputar. Tem jogo atrasado contra o Palmeiras. E o Vitória mais 8. O Vitória faria mais 9 pontos e o Santos mais 8 pontos. Os dois chegariam ao final com 40 pontos. Pela campanha no retorno, o Vitória escaparia com a mesma pontuação do Santos, que cairia para a Série B da próxima temporada. Fortaleza terminaria em 18º, portanto rebaixado. Tem no segundo turno 36,4% de aproveitamento, mais 9... Agora sim, a loucura dessa projeção aqui, né? Quando eu falar loucura é, tipo, se esse cenário acontecer, né? Isso aqui é uma projeção baseada em números, tá, gente? Só para deixar claro. Não é opinião, é número, é estatística, só para deixar claro. E aí o trabalho de Paulinho é espetacular nesse aspecto aí. Aí vamos lá. Como a gente tá trazendo aqui a questão dos números, né? Só para pegar a tabela da Série A, se o Vitória terminar com a mesma pontuação do Santos, com 40 pontos, o que deve decidir? Critério de número de vitórias. E aí o Vitória pode ganhar vantagem, né? Pode ser que o Vitória vença mais 3 jogos daqui pro final, chega a 40 pontos, e o Santos vença só mais um, e empate aí a maioria. Empate 5, ganha 1 e sei lá, perde os outros. Não sei o que vai acontecer. É o único fator que você fala, ó, o Vitória pode passar o Santos. Porque assim, o saldo de gols do Vitória é de menos 17. O saldo do Santos é de menos 12. E o Santos tem uma vitória a mais em relação ao Vitória. Então assim, velho. Tá ligado o ponto que eu quero chegar? Eu não acho que o Vitória termine o campeonato com mais vitórias do que o Santos. No máximo, igualaria. Só que o saldo do Santos é melhor do que o do Vitória ainda assim. Tem 5 gols de vantagem. Então, eu acho difícil o Vitória escapar terminando com a mesma pontuação do Santos. Pelo critério de saldo de gols, né? Enfim, mas vamos ver no que é que vai dar, né? Vamos ver no que é que vai dar. Jogos para fazer. Tem jogo atrasado contra o Galo lá em BH. Faria mais 9 pontos, chegaria a 36, cairia. Juventude terminaria em 19º. Tem no retorno 27% de aproveitamento. Mais 8 jogos para fazer. Faria nos 8 jogos mais 7 pontos, chegaria a 33. Rebaixamento para o Juventude. Assim como para o Sport, que tem no retorno 24% de aproveitamento, 24,2%. Trouxeram um ponto aí, né? Mas o Santos ainda pega o Palmeiras 2 vezes e o Flamengo também. O Vitória pega o Palmeiras também daqui pro final, né? Você não olha pra nenhum jogo do Vitória aqui, ó, ele pode ser goleado aqui. Não, não vai. Enfim, vamos ver. Ainda assim é um gap de 5 gols. Eu não acho que o Santos vai tomar 5-0 do Flamengo, 8-0 como o Vitória tomou, não. Mas pode ser que tome uma pancada de 3 do Palmeiras, uma pancada de 3 do Flamengo e esse gap do saldo de gols suma, né? Verdade. Tem esse ponto. É um ponto a se pensar também.
É um ponto a se analisar. Mas Vitória pega o Cruzeiro no Mineirão. Pega o Palmeiras no Barradão. É no Barradão, meu Deus? Não lembro agora, tem até que ver isso aqui. Cadê? Vitória. Só para recapitular. Partidas. No Allianz Parque. Meus amigos. Pode ser. Mais 9 jogos para fazer. Tem jogo atrasado contra o Flamengo, na ilha. Faria mais 6 pontos desses 9 jogos. Chegaria a 23, estaria rebaixado. Então, pela campanha dos times da projeção do segundo turno, cairiam Santos, Fortaleza, Juventude e Sport. São Paulo seria o 11º. No retorno, São Paulo e Ceará têm 39,4% de aproveitamento. Os dois com mais 8 jogos para fazer. Fariam nos 8 jogos, mais 9 pontos. São Paulo tem 41, mais 9, 50. Seria o 11º. Ceará tem 35, mais 9 pontos, 44. Terminaria em 12º. Mas não vai nem a pau, o Ceará vai ser 15º ou 16º. O Inter fecharia o campeonato em 13º. Tem no retorno ou 17º. 33% de aproveitamento, mais 8 jogos para fazer. Faria com esse aproveitamento mais 8 pontos até o final da competição. Tem 35, chegaria a 43. O Atlético Mineiro ficaria em 14º lugar. No retorno, o Galo tem 27% de aproveitamento. Mais 9 jogos para fazer. Tem jogo atrasado em casa contra o Fortaleza, ainda sem data marcada. Faria 7 pontos nesses 9 jogos. Pela campanha do segundo turno, o Galo chegaria a 43. Bragantino, 15º lugar no geral, no final. Lembrando, pessoal, estou aplicando aqui o percentual de campanha do retorno, em cima da pontuação atual de cada time. Bragantino no retorno, mesma campanha do Galo, 27% de aproveitamento, mais 8 jogos para fazer. Faria 7 pontos nessas últimas 8 partidas, chegaria a 43. Também escaparia do rebaixamento. Então, assim como o Vitória, confirmando, 16º colocado, terminaria o Vitória na classificação geral. Tem no retorno 39% de aproveitamento, mais 8 jogos para fazer. Faria mais 9 pontos nesses 8 jogos, chegaria a 40 pontos, assim como o Santos, mas pela campanha no retorno, que é melhor que a do Santos, o Vitória escaparia do rebaixamento. Ok? Então, atendendo pedidos, coloquei na tela para vocês aí. É isso, tá aí a projeção de Paulinho, viu? Vamos ver. O Bragantino não faz 7 pontos também. Também acho. Mas tem 2 confrontos diretos em casa, né? Contra Fortaleza e Vitória. Se fizer um bom jogo, pode ganhar os 2 jogos e pode chegar a mais do que 5 pontos. Vamos lá. Esse Bragantino dá sorte também, viu? O Ceará também você não vai dar sorte, viu? Ano passado deu sorte o Bragantino. O Ceará também deu sorte no acesso para a Série A, porque o Novo Horizontino acabou perdendo para o Goiás. Se o Novo empata o jogo, o Ceará cairia de posição e ficaria na Série B. E esse ano tá dando sorte também, porque o Z4 é horroroso.